bastante alegria e também satisfação que retorno a esta casa, com a permissão do nosso amado Mestre, que fazemos o dirigente máximo neste momento, com agradecimento a Deus e a presença de vocês todos. Esperamos repartir um pouco das reflexões que fizemos a respeito do Evangelho do nosso amado Mestre. Este tema que escolhemos trata-se de um livro do Dr. Jorge... Como que é o nome? Você lembra, né? É de um psiquiatra do Rio Grande do Sul. Ele é palestrante e fez um livro a respeito do Sermão do Monte, procurando ver que virtudes o Sermão do Monte traz, que não sejam as bem-aventuranças diretamente vistas por nós. O nosso amado Mestre nos colocou primeiro como bem-aventuranças, como palavras de consolo e de esperança. Esse nosso amigo encontrou outras virtudes que num primeiro momento a gente não via, tal como Jesus já nos disse, que muitas coisas ainda seriam reveladas. Esse nosso querido amigo nos trouxe o que eu vou repartir com vocês. Procurou nas bem-aventuranças as virtudes daquele que nos dirige, daquele que nos guia. E a ele nós pedimos que as palavras que dissermos para vocês sirvam também para nós, que sirvam a nós todos. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai que não por mim. Então, por esta razão, procuramos saber o que é que ele nos trouxe para que sigamos aquilo que é o seu caminho. Vejam vocês também que ele disse: aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Então aprendam comigo. E é essa a proposta que a gente se propõe a fazer. Que nós todos aprendamos com ele as virtudes que ele nos disse por ocasião do Sermão da Montanha. Aquilo é um roteiro de grande luz, porque nós também somos luz. Então, esse roteiro que vai ser trazido por nós está ligado àquilo que Jesus veio como proposta, de espiritizar a todos nós. Ele não se vai para outro caminho enquanto todos estivermos espiritizados. E nós estamos, como o companheiro disse, nos últimos momentos. Somos trabalhadores da última hora, nós todos. Estamos mesmo naquela última hora, porque estamos no mundo de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração. Então vamos ver o que é que o nosso amado Mestre quis nos dizer. Nós vamos começar a subir com ele a montanha. Então convidamos a vocês que estejam conosco nesta escalada de montanha. A primeira bem-aventurança diz ainda o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito. Aí trata-se de uma tradução do Dr. Haroldo Dutra, que também poderia ser encontrado com bem-aventurados os pobres de espírito, que de uma forma ou de outra significa os pobres de orgulho, os pobres de vaidade. E deles é o reino dos céus. Que virtude estaríamos procurando nesta primeira bem-aventurança? Lá na base da montanha, encontramos a humildade. Nós temos que ter humildade
para poder conseguir caminhar no caminho que o Mestre nos trouxe. Precisamos ter humildade para aprender. Precisamos ter humildade para entender. Quando eu me coloco assim, podia dizer a vocês, eu nasci no lar espírita, já li centenas de obras, ouvi centenas de palestras, já sei muito do Espiritismo. Eu sou bastante humilde. Então a gente já estaria cometendo um grave erro. Por mais que a gente queira, temos sempre algo a aprender. Esse trabalho deste livro, para a gente, por exemplo, foi uma grande novidade. Então, na humildade, Jesus nos sugere que estejamos abertos à aprendizagem, ao conhecimento, à vivência. Então, a primeira bem-aventurança é a virtude que nos torna humanos. É a virtude da nossa humanização. Eu só posso encontrar as outras a partir do momento em que eu trabalho em mim esta humildade. Então, ela começa em mim para que depois eu trabalhe todas as outras. Cultivando a humildade, eu posso começar a pensar em outras bem-aventuranças. Então, a humildade é a virtude da nossa humanização. Precisamos, sim, ter humildade para conseguir mergulhar para dentro da gente e procurar saber quem nós somos. O que estamos fazendo aqui? Qual é realmente o nosso papel neste caminhar que aqui estamos fazendo? Então, requer humildade para que a gente se analise, para que a gente procure se conhecer a nós todos. A humildade precede a coragem, que na verdade é preciso coragem para se conhecer. Eu poderia dizer assim, desde que criança, ouvi dizer que homem não chora. E a gente é criado com isso na cabeça, homem não chora. Por que não? Qual é o problema do homem chorar? Então precisa ter coragem, precisa ter humildade. E aí a gente traria isso para a doutrina espírita e dizer também que a gente tem muito a aprender. Tem muito a aprender com nossos erros. Nós cometemos erros? Cometemos. Também como espírita eu comecei a achar que a gente não podia errar. E a gente pode errar sim. O que não pode é persistir no erro. De vez em quando eu tenho momentos de irritação. Então eu vou aprender com essa irritação. Eu tenho contato com pessoas que às vezes me causam mágoas. O espírita não pode ter mágoa? Ele pode. O que ele não pode é cultivar essa mágoa. Então a gente traz uma imagem boa do que é a mágoa. É como se eu tivesse na mão uma brasa para jogar em quem me ofendeu. Quem vai ser queimado primeiro sou eu. É como se eu tomasse veneno para que o outro morresse. Assim é a mágoa. Então a gente traz um pouco de humildade em conhecer a nós mesmos. Saber que estamos com muitas coisas que são experiências exitosas. Mas tem outras que não são assim tão exitosas, constituem o que a gente chama de erros. Vamos olhar isso daí e não carregar culpas. Procurar um outro caminho quando isso não dá certo. Então, por isso, ela precede a coragem e ela nos imbui também de alguns cuidados. A falta de humildade provoca vaidades, provoca melindres. Então, de repente, numa mesma casa espírita, alguém se senta numa mesa e o outro não é chamado, ele fica melindrado. Eu ouvi isso num certo local, achei interessante, porque a gente vê muito fácil o problema no outro. Que me disseram o seguinte: deixa a pessoa, fulano de tal, mexer no som, você fica mexendo, ele vai se melindrar. E a gente já estava julgando. Então observe que precisa coragem de ver. Se eu estou observando aquilo no outro, é porque eu tenho a matriz daquilo em mim, de julgar o outro.
de verificar o problema que está no outro. Então, por isso a humildade precede a coragem, e a falta de humildade provoca vaidades, provoca melindres. Aí a gente coloca para vocês assim, nesta bem-aventurança, o mestre quer nos dizer que nós somos aprendizes da vida. O mestre não vai errar, mas o aprendiz pode errar e pode aprender com o erro. Então a gente é sujeito quando vê o erro e aprende com o erro. A partir daí nós começamos a trilhar um pouquinho mais alto na subida da montanha. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. A virtude seguinte que essa bem-aventurança nos traz, nos parece ser a resignação. O que é a resignação? É encontrar um problema e não se martirizar com isso. Então eu tenho uma determinada dor. Eu não posso fazer disso um martírio. Eu passei por uma aflição. Não vou fazer disso um martírio. É isso que significa a resignação. Observar o que eu posso modificar e mudar, mesmo que devagar. Porque a subida da montanha é lenta, é devagar que a gente vai saindo da humildade caminhando para a resignação. Que é, na verdade, a aceitação de nós mesmos como espíritos em evolução, como espíritos em um caminho. Então, isto significa amadurecimento, quando eu consigo aceitar quem eu sou, que estou passando por algumas dificuldades, mas que eu posso vencer essas dificuldades, que eu posso tirar lições dessas dificuldades. Então, é nosso amadurecimento no sentido espiritual. É o caso de se entender bem a dor, porque a gente também ouvia, enquanto na mocidade espírita, porque se não vier pelo amor, vem pela dor. E nos parecia assim, que quem tem a dor já está no caminho correto. E às vezes não, às vezes eu tenho uma dor e reclamo demais porque eu tenho essa dor. Eu fico murmurando, por que eu tenho essa dor? Eu trabalho tanto na ajuda dos outros, por que me veio essa dor? Por que eu perdi um determinado ser amado? Só quem perde sabe o que é. Por que me aconteceu isso agora? Então, quando eu reclamo, a dor que eu estou passando, ela não é o lenitivo de uma consolação. A dor tem que ser bem entendida. E aí vem a resignação. Aí vem a gente trazer uma conformação àquilo que nós estamos passando. Como é que eu tiro uma lição dessa dor? Como é que eu enfrento o problema que essa dor está me trazendo? Nós dizemos que a resignação precede a resiliência. Parece uma palavra estranha, mas é mais ou menos assim. Eu vi o que é a dor, e eu vou me adaptar a esta circunstância e tirar o melhor proveito dela. Então, por isso, a dor precede a resiliência. E ela nos leva a pensar o que é realmente mais importante em nossas vidas. Porque eu posso dizer, o que acontece com vocês é o que acontece comigo e com todos. A gente vai à luta, trabalha, compra um carro, compra uma casa e continua trabalhando para ter as coisas. E aí a gente está se dizendo espírita, mas trabalhando no aspecto material, não privilegiando o aspecto espiritual. Há algum problema de que eu trabalhe e compre um carro ou compre uma casa? Não há problema. O problema é quando eu faço disso a minha função principal na vida, meu objetivo principal na vida. Então, ter um carro, ter uma casa boa, estar confortável não é problema nenhum.
De modo algum. Agora, quando eu compro um carro para mostrar para o meu amigo que o meu carro é melhor que o dele, para mostrar para todos que eu tenho uma casa grande, uma mansão, daí eu estou usando o materialismo. O que é realmente importante? O que é realmente importante é o privilégio que a gente tem que dar à natureza espiritual das coisas. Então, consertar o que eu tenho dentro, porque todo o resto vem. Vou continuar trabalhando, procurando ganhar meu dinheirinho, trabalhar e ter as coisas, mas não fazer disso o objetivo principal. O objetivo principal é ser como o nosso querido mestre nos mostrou. Na verdade, ele tinha uma sandália e nem um local para recostar a cabeça. Vestia-se bem, ele não vestia qualquer tipo de roupa, ele vestia-se bem. E estava no meio de todos, que é essa grande lição que ele nos trouxe. E mostrou uma resignação: estou aqui para fazer a vontade do Pai. Veja a resignação desse espírito de grande luz, porque ele já estava na categoria do Cristo quando veio a nós. Então, suportar a dor é o elemento da resignação. Se a dor é inevitável, cumpre resignar. Só consegue a resignação quem trabalhou a humildade. Estamos fazendo a subida da montanha devagarzinho, verificando a primeira virtude, que é a humildade, a segunda virtude, que é a resignação, e vemos na terceira fala do amado Divino Mestre: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Há 2000 anos, Jesus já nos dizia que nós íamos passar de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Quem vai ficar no próximo mundo? Os mansos. Então nos parece que a virtude desta bem-aventurança é a mansuetude, é a paz, é a mansidão, é a tranquilidade, é entender quem realmente nós somos enquanto espíritos imortais. Então a mansuetude não significa conformismo, porque Jesus é o consolador e não o conformador. Mas a mansidão é uma característica que vamos trabalhar. Por quê? Porque ela está ligada à saúde mental. Aqueles que são mansos, no sentido espiritual da palavra, eles cultivam saúde mental. Quem tem saúde mental, tem saúde espiritual. Tem saúde física. Aí vocês podiam dizer: Chico Xavier tinha um monte de problemas de saúde. Ele tinha doenças, mas ele não era doente. E que alguém mais manso, nesses últimos tempos, do que o nosso Chico? Então ele não tinha problemas espirituais. Os problemas dele eram materiais. Por que daquilo eu não sei. 30 e poucos medicamentos ele tomava pelos problemas físicos que ele tinha. Mas ele tinha doença e não era doente. Ele tinha o que nós colocamos como saúde mental. Ele não era uma pessoa que se pudesse dizer: tenho doenças e sou doente. Porque nós podemos ter doenças. O que a gente deve procurar é não ser doente. Até porque às vezes a doença nos leva a se fazer de coitadinho, para receber atenção. Então a mansidão implica num outro elemento de conhecimento de nós mesmos: a humildade, a resignação, a mansuetude. Aquela brandura que devemos cultivar no trato com os semelhantes. Não é apenas na casa espírita, é no nosso lar, com a nossa companheira, com o nosso filho. Às vezes a companheira é problema, ou o companheiro é o problema. Teremos que ter essa brandura no trato. E não é somente nos momentos, nesta horinha que a gente aqui está. No nosso trabalho, com aquele servidor nosso que nos causa preocupação, ou com o chefe, que dizemos assim que ele é muito orgulhoso, e a gente já está julgando.
Então cultivemos a mansuetude, que ela vai trazer para a gente harmonia emocional. E nós somos, nesta etapa, seres estritamente emocionais. E não é por acaso que isso acontece. A minha querida companheira tem visto e lido livros de Hermance Dufour, e ela coloca bem claro que este século é o século do sentimento. Então nós vamos trabalhar o sentimento. Por isso que a gente, às vezes, diz assim, por que tal coisa mexe tanto comigo? Porque a gente está trabalhando o sentimento. E aí vamos daí para o mundo seguinte, a partir do momento que eu consigo me harmonizar e trabalhar o sentimento, então, através das nossas emoções. Veja que, ao cultivar esta virtude, retiramos a ansiedade, e somos muito ansiosos. Estamos aqui pensando no ontem, ou pensando o que eu vou fazer daqui a pouquinho, em lugar de estarmos aqui de corpo e alma presentes. Então, ao retirar a ansiedade, nós diminuímos as angústias, as inquietudes. Veja que nós colocamos assim, puxa, como fulano é tranquilo. E eu estou falando de ser tranquilo, não só aparente, porque muitas vezes nós botamos uma máscara para dizer que somos tranquilos. Mas nós encontramos pessoas muito tranquilas. Vai num banco, num dia de movimento, e observe. Tem gente que dá um desespero de ficar ali esperando. E tem outros que estão ali conversando e levando aquilo numa boa. Você fala, puxa, o cara é tranquilo. E às vezes é mesmo. Já desenvolveu isso. O herdarão a terra que Jesus nos disse, pode significar herdar essa terra em que estamos vivendo. Esse planetinha miudinho, mas maravilhoso que estamos vivendo. Mas também pode ser herdar esta terra que somos nós mesmos. Então, herdar a terra é herdar a si mesmo. Como herdar a si mesmo? Essas 3 primeiras bem-aventuranças falam de trabalhos que fazemos conosco. Observe que o mandamento maior fala amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. As 3 primeiras bem-aventuranças é o amor a si mesmo. Esta outra bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão saciados. Quer nos parecer que aí está se falando da fé. A fé é o grande divisor de águas, porque agora a gente vai ao divino, vai ao Pai. Então, a fé é o momento em que a gente procura ajuda por aquilo que eu não consigo fazer. E nós usamos muito isso. Deus me ajude, Deus te ajude. Então, é uma força que procuramos fora de nós. As 3 primeiras virtudes podemos trabalhar conosco. Algumas coisas a gente não consegue. E aí procuramos fora de nós. Já lá atrás o apóstolo Paulo disse assim, quando sou fraco, sou forte. Quando sou forte, sou fraco. Quando sou forte, mais ou menos ele quer dizer, eu estou bem financeiramente, estou com saúde, todo mundo está bem, e às vezes eu nem lembro que existe Deus. Quando sobrevém alguma espécie de tragédia, que eu não consigo suportar sozinho, aí eu corro ao auxílio de Deus. Então, quando eu sou forte, que eu acho que não preciso de Deus, sou fraco. Mas quando eu sou fraco, que eu recorro ao divino, aí eu sou forte. Então, quando eu sou forte, sou fraco. Quando eu sou fraco, sou forte. Não são simplesmente palavras, porque eles não vieram aqui para dizer simplesmente palavras. Então, é uma força que está além de nós e é o nosso relacionamento, o nosso contato com o divino. Então, como chegar a Deus? E a gente chega e Ele vai nos ouvir. Essa fome que Jesus dizia é a fome de espiritualidade, não é a fome material. No livro a gente vai encontrar uma outra analogia que ele faz das virtudes com os chakras que são centros de força, mas aí caberia um seminário e iria longe, né? Porque aí a gente já estava nessa região da fome e da sede, que é o chakra próprio que está aí, o chakra gástrico, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Quem tiver curiosidade,
de depois adquirir o livro, aí tem um trabalho completo. Né? Então, nessa virtude, os sofrimentos, as dores, as perdas, decepções, todas nos levam ao Pai. O que realmente é importante? Quando eu digo que Deus me ajude, eu estou fazendo conexão com o Pai. Tão perfeito é esse Pai que nos criou dentro dele. Que a imagem que eu tinha, que tinha um senhor de barba assim, criando as coisas e as pessoas. Mas Deus é tão perfeito que nos criou dentro dele. Então nós fazemos parte desse grande Espírito. Como diz Joana de Ângeles, somos herdeiros do universo e ninguém pode tirar isso da gente. Aí é o momento do contato com o Pai, o momento do contato com o Divino. É uma virtude para o nosso conhecimento. Como chegar a Deus? Como eu coloquei agora há pouco, amar a Deus, amar a si. Agora a gente vai às virtudes com o próximo. Saímos de nós, procuramos apoio no Divino e vamos ao próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. A palavra misericórdia é a união de duas, miséria e córdia. Córdia é coração. Então é o momento em que a gente começa a entender o outro, é o momento da compaixão, é o momento do perdão, é o momento do entendimento, da compreensão. Porque a gente às vezes assim, alguém nos fala algo que a gente não gostou. Ou não nos fala o que eu queria ouvir. Por que o cara falou isso para mim? Por que o sujeito fez isso comigo? Então eu tenho que parar, em vez de fazer o julgamento, entender que alguma coisa está acontecendo e me suprir de compaixão. Me abrir ao perdão. Começando a complicar um pouco mais essa subida de montanha. Que o perdão não é esquecimento. Perdoar. Então é doar-se. E o perdoar não é uma ação de alguns minutos. Às vezes eu levo uma encarnação inteira para realizar um perdão. Mais ou menos como se a 3 de Lagoas para fazer um pernoite. Não é chegar às 7 e sair às 8. Fazer um pernoite é fazer um percorrido a noite inteira. Então o perdão é um caminho, é um percorrido que a gente faz em uma etapa de vida. Às vezes em um mês, às vezes em um ano, às vezes em uma encarnação. Então esta virtude já é do nosso contato com o próximo. Porque Jesus não se isolou. Ele esteve com os fariseus, esteve com as prostitutas, esteve com os doentes, esteve em contato com todo mundo. E a todos ele acolhia, e a todos ele entendia, porque ele via a luz que estava lá dentro daquela pessoa. Então é nossa abertura com o próximo, essa história do perdão. O que quer dizer perdão? Superar mágoas, superar ressentimentos. Não guardar e alimentar as mágoas. A palavra ressentimento já quer dizer isso. Fiquei sentido com alguma ação e continuo sentindo. Então, ressentindo. Ao trabalhar o perdão, eu elimino isso de minha vida. E a gente não pode esquecer que o pensamento, o sentimento são energias muito fortes e elas passam por todas as células do nosso corpo antes de sair da gente para o outro. Então, quando eu estiver pensando ou quando eu estou magoado com alguém, essa mágoa, esse sentimento passa por todo o meu corpo. E depois lá adiante vem o resultado disso. Aí vejamos então que nesse caso estamos promovendo, junto ao outro, o encontro conosco mesmo. Jesus nos colocou para olhar o outro, aquilo que eu vejo no outro é o que eu tenho que trabalhar em mim. E o outro é o outro. A gente vê o outro e vê a si mesmo no outro. É um trabalho que eu posso dizer assim, é eu comigo, é pessoal, é condição de equilíbrio. Nós estamos subindo gradativamente a montanha. Claro que parece assim que as virtudes são coisas separadas, mas de verdade eu trabalho todas elas num conjunto.
trabalho um pouquinho a humildade, consigo um pouco de resignação, um pouquinho de paciência, um pouquinho de mansidão. Essas coisas são aos poucos e elas acontecem todas juntas, e não em separado. Então, didaticamente, assim, para facilitar, a gente coloca isso a vocês. Citamos aqui nessa história de encontrar o outro os desapegos. E nós somos muito apegados às coisas da matéria, às pessoas, os amigos, aos seres com os quais convivemos. Então temos que cultivar esse desapego a partir de nós mesmos e a partir do outro. O que é que eu quis dizer? Isso não está no livro, é um trabalho do Dr. José Carlos de Luca, o nosso real tamanho. O nosso real tamanho significa assim, eu não preciso pensar que eu sou muito grande, mas também não sou tão pequeno. Ao me conhecer, eu tenho ideia de quem eu sou realmente, vendo as coisas boas que eu aprendi, os erros que eu cometi e aprendo com eles, e eu tenho uma ideia de quem realmente eu sou, nem mais e nem menos do que realmente eu sou. Nesta subida de montanha, chegamos a bem-aventurança que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha a palavra limpeza. Quando se faz uma limpeza, a gente procura ver todos os pontos onde a sujeira se encontra. A limpeza é do orgulho, da vaidade, dos problemas que impedem a nossa evolução. Então, bem-aventurados os limpos. Isso nos traz, assim, a própria palavra já diz, seria a pureza, ou a espontaneidade. Como preferiu o autor do livro, quando ele citou as criancinhas. Porque a gente vê numa criança a pureza, a simplicidade, a espontaneidade. E depois nós criamos máscaras e escondemos essa criança de nós. Lembra, Jesus já nos disse, deixai vir a mim as criancinhas. Então deixai vir a mim as criancinhas. Se a gente trouxer para agora, nós somos essas criancinhas. Somos nós as criancinhas. Vamos procurar a espontaneidade, vamos procurar fazer uma limpeza no nosso coração e encontrarmos quem realmente nós somos. Então aí a gente estaria falando da espontaneidade de uma criança, a confiança que uma criança tem no pai. É um exemplo bom da gente colocar, porque indica bem o que significa isso. Quando uma criança vai atravessar uma rua, que ela dá a mão para o pai, ela não fica olhando, procurando ver se vem carro. Ela entrega a mão, se entrega na mão do pai e vai embora. Essa bem-aventurança está dizendo isso para a gente. Se entregue nas mãos do pai, com tudo aquilo que há de pureza em nós. Porque lá dentro, nós somos centelha, clarão. Nós somos uma parte do divino. Então nós temos essa luz. E também é bom colocar que confiança não é ingenuidade, né? Você, às vezes, no trato com uma pessoa, você confia e ele dá um golpe em você, fala, bom, eu sou espírita, eu vou perdoar, vou esquecer isso, ele vai dar o golpe de novo. Tá? A gente não está falando que isso é ingenuidade, mas ela é simplicidade, ela é pureza. Por isso que é chamar aquilo que a criança tem e está lá dentro de nós. A simplicidade e confiança naquele que é o Pai, porque a gente não está falando no aspecto material, é no Pai, no aspecto espiritual. A saudade de nós mesmos quer dizer mais ou menos assim, enquanto crianças, nós estamos cultivando um pouco daquilo que é o Pai, mas nós não somos o Pai. Um pouco daquilo que é a mãe, mas nós não somos a mãe. Do nosso professor, do nosso colega, do nosso amigo. E daqui a pouquinho a gente cria alguma coisa em nós para contentar o outro. E aí eu deixei de ser eu mesmo. Então, nesse sentido, temos que resgatar a pureza e procurar saber quem realmente somos nós. E eu coloquei alguns
importante aí que a gente chama de o nosso caminhar é para o amor incondicional. O amor que não impõe condições. Estamos lá quase chegando ao topo da montanha. O objetivo é caminhar devagar e aprender a amar. Cada uma dessas virtudes nos ensina a amar. Ah, mas Edgar, o amor incondicional, acho que não existe. E existe, está bem pertinho de nós. As mães, quando uma criança à noite chora, ela levanta e cuida dessa criança. E não fica preocupada. Será que amanhã, como é que eu vou estar amanhã no meu serviço? Ela vê a criança e vai cuidar da criança. O nosso Pai, que Jesus falava Abba, ele na verdade é pai e mãe. Pela época se falava o Pai, mas ele é um pai e é uma mãe. Ele é um pai amoroso e bom. E ele nos cuida instante a instante. A gente nunca está desamparado. Nada acontece conosco que não seja da permissão e do conhecimento do Pai. Por isso, na procura do amor incondicional, entendamos que Deus, enquanto Pai, jamais nos abandona. Vamos procurar Deus dentro da gente. Lá atrás a gente falou de bem-aventurados os pacíficos. Depois que a gente já subiu bem essa montanha, bem-aventurados os pacificadores. Aqueles que trabalham pela paz. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Nos parece aí que ele está falando do altruísmo. Do momento em que eu penso na coletividade e não estou mais pensando em mim. Do trabalho que se faz pelo grupo e não por uma pessoa em particular. Um exemplo disso foi Gandhi, que trabalhou para libertar os 700 milhões de pessoas da Índia, que estava subjugada ao Império Britânico, e trabalhou pela não violência. E ele disse apenas uma vez, numa conferência, que ele leu uma página do Evangelho do Cristo, porque eles não são cristãos, que foi a das bem-aventuranças. E ele não entendia por quê. Os cristãos leram as 400 páginas do Evangelho e continuavam oprimindo todos os povos. E também ele disse que se tudo se perder e sobrar somente as bem-aventuranças, tudo se reconstrói. A gente está vendo aí, ao lado de dizer que somos felizes quando sofremos, quando estamos em aflição, quando somos misericordiosos, mas a gente está vendo também as virtudes que nos conduzem para o alto. E tudo começa no pensamento, porque eu também tenho que cultivar bons pensamentos. No momento em que me advier um pensamento não bom, vamos substituir por um pensamento edificante. Aí nós estamos caminhando para a reforma íntima, e eu me reformando, eu já mudo um pouco a sociedade. A gente tem que tirar da cabeça de que muda o outro. Ninguém muda o outro. Eu posso mudar a mim mesmo. E em mudando a mim, eu já estou mudando alguma coisa no grupo. Jesus mesmo nos disse, quando falou dos pacificadores, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá, mas como somente eu a posso dar. E ele deu testemunho disso, porque trabalhou para mostrar para a gente qual o caminho que a gente deveria seguir. Como vamos trilhar esse caminho? Isso é uma luta interna. Há lá 2000 anos, 1800 anos, alguns séculos depois do Cristo, os cristãos eram jogados às feras e ali era o testemunho. Agora nós vamos encontrar o circo lá dentro de nós, fazendo uma luta entre o orgulho que temos, o egoísmo que temos, essas duas chagas que tiram a gente do caminho. Não há problema de dizer que a gente tem egoísmos, que a gente tem orgulhos. Nós vamos trabalhar devagarzinho para mudar isso daí, e essa é a luta interna que temos. As vaidades, as coisas lá fora que eu busco, os vícios, as superficialidades, tudo isso constitui a nossa luta de momento como trabalhadores da última hora. Já que a gente quer
está no mundo de regeneração, está no mundo melhor. Vamos trabalhar diariamente para superar os vícios e caminhar para as virtudes. Aí eu esqueci de algo aqui que ia comentar. Não foi, esse vazio interior é apenas para a gente verificar que na prática encontramos muito isso. Há pouco tempo foi Michael Jackson, um ícone da música. Produziu coisas maravilhosas, lindas, revolucionou a música. Dinheiro tinha de monte, poder, riqueza estava à vontade. Mas ele tinha um vazio interior muito grande que ele não conseguia preencher. Porque ele estava lá fora, ele não foi para dentro dele. Whitney Houston, agora há pouquinho, uma voz linda, na mesma condição. Tinha um vazio interior, procurou as drogas para preencher esse vazio. E agora há pouco um ator que até fez um filme muito bonito, um filme espírita, e acabou se matando. E no filme, Amor Além da Vida, se eu não me engano o nome, ele mostra o inferno que a pessoa criou para ela mesma quando se suicidou. E ele suicidou-se. Por quê? Porque, na verdade, ele não conseguiu trabalhar essas coisas dentro dele que caminhavam contra o seu evoluir. Por isso a gente colocou esse vazio interior. Quando você admite que tem algumas coisas e vícios para resolver, isso não constitui problema, porque você está na luta. O problema é continuar a luta, é continuar tocando a música, é continuar trabalhando. E já bem lá em cima, chegando no alto da montanha, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós trazemos a caridade, que o Espiritismo bem traz a partir de Allan Kardec. A caridade. Ela é a somatória de todas as virtudes que vimos até agora. Mas ninguém chega à caridade se não começar pela humildade. Então a gente está lá no topo da montanha, falando de uma virtude de quem faz pelo outro sem preocupação com a recompensa. De quem trabalha sem esperar resultado disso daí. Esse é o amor incondicional. O amor ágape quer dizer o amor incondicional, que é o amor do Cristo e daqueles que Ele mandou para a gente para servir de exemplo. Talvez a gente demore um pouco para chegar a ser um Chico Xavier, mas a gente vai chegar. Talvez demore um pouco mais para ser um Francisco de Assis, mas a gente vai chegar lá. Vamos demorar alguns milhões de anos ou mais para chegar onde Jesus estava, mas Ele mostrou que a gente vai chegar lá. Chegaremos, porque esse é o destino, queiramos ou não. Pode demorar bastante, mas vamos caminhar para a angelitude. Todos vamos. Ou demorando um pouco mais, ou um pouquinho mais rápido, mas vamos trilhar esse caminho. Não precisa de enxergar grandes coisas para chegar a esse ponto. Nas pequenas coisas, nas pequenas e grandes cidades, pessoas anônimas trabalham pelo outro sem esperar recompensa. A gente tem notícia de casa aqui em Três Lagoas que é cuidada por elementos desta casa que eu estou trabalhando. E eu tenho absoluta certeza de que a pessoa faz isso não é para aparecer. É para realmente trabalhar pelo outro. E a gente percebe em algumas postagens o quanto isso traz de satisfação para quem consegue alguma coisa para essa casa. Eu, se não tenho certeza, me parece que é um asilo, é isso, né? Parece que é um asilo que eles têm aí. Então, quando a gente trabalha pelo outro, nós estamos procurando Cristo dentro da gente. Foi nesse momento que Paulo incorporou todas as virtudes e disse: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então ela vai além da nossa humanidade, está muito acima disso. Por quê? Porque ela trabalha pelo outro sem esperar a recompensa. Lembra de Jesus? Eu tive fome e me destes de comer.
Estava nu e me vestiste. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro na terra e me acolheste. Mas quando fizemos isso? Quando fizeste a um dos pequeninos. Nós somos os pequeninos. O outro é o pequenino. Então, quando fazemos pelo outro, sem esperar que ele nos recompense, estamos trabalhando essa grande virtude que é a caridade. E não esqueça, principalmente nós, espíritas, muitas vezes, o evangelho que alguém vai ler é a nossa vida, é a nossa vivência lá fora. Às vezes esse é o único evangelho que alguém vai ler. Não vai ler livro nenhum, vai ler a nossa vida. Então somos semeadores do evangelho, trabalhadores da última hora. Na caridade não esperamos recompensa. Olha a nossa subida de montanha. Começamos nas diversas vestimentas do amor. Aqui cada um de nós está vestido de uma forma diferente. O amor se reveste de formas diferentes. O amor se reveste da humildade, da resignação, da mansuetude, da mansidão, se reveste da fé. O amor se reveste do perdão. O amor se reveste da pureza. E quando ele veste o traje de gala, ele se reveste da caridade. Então é a virtude que a gente coloca mais alto nessa subida de montanha, porque ela nos mostra o amor no seu mais alto grau, no seu traje de gala. Quando colocamos esse diamante, quisemos dizer o seguinte: nós temos na mão uma grande joia. Cultivemos. Puxa vida, só estou lembrando da humildade. Cultivemos a humildade, porque você vai ver que depois vem o resto. Agora eu lembrei que então tem a fé. Cultive a fé. Você vai ver onde está ligado. Não sei, não lembro. Mas cultive a fé. É fidelidade a Deus. O resto vai chegando. Então esse é o nosso mestre brilhando. Cultivemos essas virtudes e teremos recebido Cristo. Depois de recebido Cristo, não esqueçamos que uma vez ele disse algo que serve para a gente agora. Que ele falou para aquele moço, jovem, rico, bonito: o que eu tenho que fazer para encontrar o reino de Deus? Larga tudo e segue-me. Mas eu preciso 2 semanas. Não, tem que ser hoje, tem que ser agora. Então, para a gente, tem que ser hoje, tem que ser agora. Toma a tua cruz, porque ela não é pesada. Se ela está com você, ela não é pesada. Deus não colocaria para nós uma cruz que a gente não conseguisse carregar. Toma a tua cruz e segue-me. É isso que a gente quer do Cristo. Aliás, Ele quer de nós. Com Ele começamos, com Ele terminamos. Numa mensagem de Humberto de Campos, o irmão X, quando ele falou sobre as bem-aventuranças, ele disse: no momento em que Jesus fazia essa fala, soprava um vento leve e uma brisa levando essas palavras para a imensidão. Veja que essas palavras chegaram até nós com um significado diferente. Que Ele nos abençoe, nos ampare, esteja sempre conosco, e eu tenho certeza que Ele vai estar. Muito obrigado pela oportunidade que deram a nós.